Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Luiz e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Como vocês podem ver, o tema da nossa aula de hoje será Europa Feudal e o Feudalismo. E para iniciarmos a nossa aula, nós vamos recapitular aqui um dos fatores mais importantes para a queda do Império Romano, que vai ser aí a invasão de povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Povos bárbaros, para os romanos, eram aqueles que não faziam parte da cultura romana ou até mesmo aqueles que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Entre os povos bárbaros, eu destaquei três: os tártaros, os eslavos e os germanos. Mas nós vamos trabalhar na nossa aula hoje destacando sempre os germanos. Entre os povos germanos haviam várias tribos. Entre estas tribos, para a nossa aula, nós vamos destacar os francos. Ok? As bases do sistema feudal ou da Europa feudal, ela é a junção de duas culturas. A cultura germânica, através do comitatus, e a cultura romana, através do colonato. Estas duas culturas irão representar no feudalismo. O feudalismo que vai ter o seu auge durante a Idade Média. Idade Média que começa no século V e vai até o século XV. Portanto, 1000 anos de existência. Ok? Observe então como irá ficar a junção dessas duas culturas. Colonato romano com o comitato germânico irá representar aí na troca de terra por produção. Aquele que doa a terra irá esperar a produção e aquele que recebe em troca de proteção. E o que nós podemos destacar sobre os reinos germânicos? Os povos e os reinos germânicos, eles eram povos que davam grande importância à guerra e valorizavam a coragem no campo de batalha. Porém, eles eram povos frágeis, pois não eram povos tão desenvolvidos. Eles eram povos momentâneos, povos e reinos que duraram pouco tempo. E uma característica muito importante destes povos, que nós não podemos deixar de destacar aqui, é sobre os seus costumes. Os seus costumes, eles eram baseados no conceito consuetudinário, ou seja, eles não tinham leis e nem costumes escritos. Eles eram passados de forma oral, de geração em geração. Até o momento em que se destaca um reino muito importante entre os povos germânicos. Nós estamos falando do reino franco. Este reino franco que irá invadir os demais, irá conquistar os demais reinos, unificando o território, formando então um único império, Império Franco. E para ficarmos claro a nossa aula, observem o mapa a seguir, destacando sempre o reino franco. Imagine ele dominando e conquistando os demais reinos e formando um único império. Lembrando que este era onde era formado o chamado Império Romano do Ocidente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Reino Franco. Mas antes de continuarmos, eu quero destacar aqui dois grandes momentos da história do Reino Franco. O primeiro momento será sobre o governo do rei Clovis, que ficará conhecido como Dinastia Merovingia. Recebe este nome em homenagem ao avô do rei Clovis, que era conhecido como Meroveu. O que nós podemos destacar desta dinastia merovingia? O momento em que o rei Clovis, que era pagão, não pertencia à igreja cristã, ele casa-se com a princesa do reino de Burgúndia somente para aumentar o seu poder perante o império. Tá? Então, esse casamento do rei Clovis com a princesa do reino de Burgúndia tinha como finalidade ampliar o seu poder. Um segundo momento
da história do Reino Franco será na dinastia carolíngia, agora sob o governo do rei Carlos Magno. Carlos Magno, que vai dar aí homenagem à dinastia carolíngia. E o que nós podemos destacar desta dinastia? 2 pontos importantes. A administração do império, que o rei Carlos Magno dividiu entre homens de confiança, conhecidos como marqueses, duques e condes, para facilitar a administração do império devido à sua grande extensão territorial. Segundo momento será o renascimento carolíngio. Carlos Magno, ele dava grande importância à educação, às artes e ao conhecimento da cultura carolíngia. Por isso, ele vai ser responsável pela fundação de numerosas escolas nos conventos, nas igrejas e no seu próprio palácio. Assim, ele consegue difundir ainda mais a cultura carolíngia, conhecido como Renascimento carolíngio. O grande final desta dinastia acontecerá com a morte de Carlos Magno, aonde os seus sucessores não conseguirão administrar e governar o império como ele o fez. Então ocorrerá a disputa entre os herdeiros do trono. E esta disputa só será encerrada com a assinatura do Tratado de Verdun no ano de 1843, surgindo então vários reinos e a formação da Europa feudal ou do sistema feudal. Como nós havíamos dito, o nosso tema da nossa aula hoje era Europa feudal e o feudalismo. E o que vem a ser o feudalismo? O feudalismo, ele nada mais, nada menos é do que um sistema econômico, político e social que vigorou e que existiu durante a Idade Média, do século V até o século XV. Vamos abordar um pouquinho sobre a economia feudal. Como vocês podem ver na imagem, a economia feudal ela era baseada na produção agrária e rural. Muitas pessoas viviam então no campo, produziam ali no campo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, ou seja, era autossuficiente. A economia baseava-se na divisão de feudos. Estes feudos eram porções de terras distribuídas, pelo suzerano para o vassalo, que era destinado para a produção senhorial. Na economia havia o uso de pouca moeda. Alguns reinos faziam o uso da moeda, porém poucos faziam uso. Os demais não usavam moeda. Por isso, o comércio e a economia ela era baseada na troca. O comércio era reduzido e localizado. Surgem então as feiras. Estas feiras elas eram realizadas fora das cidades, que mais tarde irão contribuir para o surgimento de novas cidades ou até mesmo para o crescimento de outras cidades. O baixo nível técnico ou o baixo desenvolvimento tecnológico vai influenciar na economia, porque você produz menos em menos tempo, influenciando na economia. E não podemos deixar de destacar o sistema trienal de rotação, onde a Terra ela era dividida em 3 partes, fazendo com que 2 fossem utilizadas para a produção e uma ficasse sobre descanso, causando assim a preservação do solo durante a Idade Média e acelerando a produção. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade feudal. A sociedade feudal ela estava dividida em estados, como nós podemos observar na imagem da nossa pirâmide social. No topo da pirâmide estava o rei. Abaixo dele estava o clero, os líderes da igreja, e a nobreza, que eram os senhores feudais, aquele que doava a terra.
E abaixo destes estava o resto da população, os camponeses, os artesãos, os trabalhadores, todo o resto da sociedade, ok? O vassalo ou também os servos. Não podemos deixar de falar também sobre a religião no feudalismo. Como vocês podem observar, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica influenciou enormemente o modo de pensar e o comportamento das pessoas neste período. Por que ela influenciou? Por causa do seu poder econômico, do poder que ela tinha. O que causou este poder? A igreja possuía grandes quantidades de terra. Muitas destas terras elas eram entregues à igreja através de dízimos, ou também conhecidos como tostão de Pedro. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as relações entre suzerano e vassalagem. Suzerano é aquele que doa a terra e o vassalo é aquele que recebe a terra. O suzerano doava a terra esperando em troca a proteção e o vassalo recebia a terra por auxílio nas guerras. Tudo isso porque quem deveria fornecer as armas para as guerras seria o suzerano. E esta relação ela seria formalizada num ritual ou em uma cerimônia chamada homenagem. Este ritual ele seria realizado perante as autoridades da Igreja Católica, aonde o vassalo deveria fazer um juramento de fidelidade para com o seu suzerano, ou seja, aquele que doava as terras. Vamos falar um pouquinho sobre o feudo. O que era o feudo? O feudo, como foi dito, ele era uma porção de terra entregue pelo suzerano ao seu vassalo. O feudo ele poderia ser dividido em 3 territórios, como vocês podem acompanhar na imagem. O manso senhorial, que era as terras onde tudo o que se produzia era do senhor. Depois nós vamos ter o manso servil, terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o seu senhor. Ou seja, boa parte do que era produzido no manso servil, ele era entregue também ao senhor feudal. E tínhamos também as terras comunais, ou o manso comunal, que eram florestas e pastagens, onde todos poderiam usufruir delas, porém não poderiam plantar ou criar animais. Ok? Deveres dos servos para com os seus senhores. Vários impostos e várias taxas eram obrigações destes servos. Vamos destacar algumas delas. A corvéia, o trabalho durante 5 ou 3 dias na terra do senhor feudal. A talha, que era parte da produção, ou seja, 3/4 dessa produção seria entregue ao senhor feudal. As banalidades, que por sua vez era o pagamento pela utilização de equipamentos do feudo, como moinhos, como rodas d'água, como arado ou até mesmo a utilização de estradas. E tinha, como foi dito, o tostão de Pedro. 10% da produção ou de tudo que se ganhava deveria ser destinado à Igreja Católica. Hoje nós conhecemos como dízimo. E as características políticas deste sistema. Descentralização, ou seja, não era o rei que exercia o poder político, mas sim a nobreza feudal. A economia era agrícola, destinada para a subsistência, para a sobrevivência da população. Eles produziam somente o necessário para sobreviver. A sociedade era estamental, dividida em estado, aonde quem exercia o maior poder era a Igreja Católica, através do poder clerical, ou também através
dos seus líderes. A igreja também tinha uma cultura que influenciava através das trevas e da ignorância. O período da Idade Média também vai ficar conhecido como Idade das Trevas, onde a cultura influenciada pela igreja vai impedir a liberdade de pensamento da população. E tinha também a religião cristã, que era o poder papado. E esta religião influenciava o seu poder através do papado. Ok, alunos? Terminamos por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardarei os e-mails de vocês com perguntas, sugestões e reclamações. Anotem aí o nosso e-mail, luiscpmarques30@gmail.com. Obrigado por estar conosco. Até a nossa próxima aula. Tchau. Olá, alunos. Boa tarde. Tudo bem? Sou o professor Luiz. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Como vocês podem ver, o tema da nossa aula de hoje será Europa Feudal e o Feudalismo. E para iniciarmos a nossa aula, nós vamos recapitular aqui um dos fatores mais importantes para a queda do Império Romano, que vai ser aí a invasão de povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Povos bárbaros, para os romanos, eram aqueles que não faziam parte da cultura romana, ou até mesmo aqueles que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Entre os povos bárbaros, eu destaquei três: os tártaros, os eslavos e os germanos. Mas nós vamos trabalhar na nossa aula hoje destacando sempre os germanos. Entre os povos germanos haviam várias tribos. Entre estas tribos, para a nossa aula, nós vamos destacar os francos. Ok? As bases do sistema feudal ou da Europa feudal, ela é a junção de duas culturas. A cultura germânica, através do comitatus, e a cultura romana, através do colonato. Estas duas culturas irão representar no feudalismo. O feudalismo que vai ter o seu auge durante a Idade Média. Idade Média que começa no século V e vai até o século XV. Portanto, 1000 anos de existência. Ok? Observe então como irá ficar a junção dessas duas culturas. Colonato romano com o comitato germânico irá representar aí na troca de terra por produção. Aquele que doa a terra irá esperar a produção e aquele que recebe em troca de proteção. E o que nós podemos destacar sobre os reinos germânicos? Os povos e os reinos germânicos, eles eram povos que davam grande importância à guerra e valorizavam a coragem no campo de batalha. Porém, eles eram povos frágeis, pois não eram povos tão desenvolvidos. Eles eram povos momentâneos, povos e reinos que duraram pouco tempo. E uma característica muito importante destes povos, que nós não podemos deixar de destacar aqui, é sobre os seus costumes. Os seus costumes, eles eram baseados no conceito consuetudinário, ou seja, eles não tinham leis e nem costumes escritos. Eles eram passados de forma oral, de geração em geração. Até o momento em que se destaca um reino muito importante entre os povos germânicos. Nós estamos falando do reino franco. Este reino franco que irá invadir os demais, irá conquistar os demais reinos, unificando o território, formando então um único império, Império Franco. E para ficarmos claros a nossa aula, observem o mapa a seguir, destacando sempre o reino franco. Imagine ele dominando e conquistando os demais reinos e formando um único império. Lembrando que este
era onde era formado o chamado Império Romano do Ocidente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Reino Franco. Mas antes de continuarmos, eu quero destacar aqui dois grandes momentos da história do Reino Franco. O primeiro momento será sobre o governo do rei Clovis, que ficará conhecido como Dinastia Merovingia. Recebe este nome em homenagem ao avô do rei Clovis, que era conhecido como Meroveu. O que nós podemos destacar desta dinastia merovingia? O momento em que o rei Clovis, que era pagão, não pertencia à igreja cristã, ele casa-se com a princesa do reino de Borgúndia somente para aumentar o seu poder perante o império. Tá? Então, esse casamento do rei Clovis com a princesa do reino de Borgúndia tinha como finalidade ampliar o seu poder. Um segundo momento da história do Reino Franco será na dinastia Carolíngia, agora sob o governo do rei Carlos Magno. Carlos Magno, que vai dar aí homenagem à dinastia Carolíngia. E o que nós podemos destacar desta dinastia? Dois pontos importantes. A administração do império, que o rei Carlos Magno dividiu entre homens de confiança, conhecidos como marqueses, duques e condes, para facilitar a administração do império devido à sua grande extensão territorial. Segundo momento será o renascimento carolíngio. Carlos Magno, ele dava grande importância à educação, às artes e ao conhecimento da cultura carolíngia. Por isso, ele vai ser responsável pela fundação de numerosas escolas nos conventos, nas igrejas e no seu próprio palácio. Assim, ele consegue difundir ainda mais a cultura carolíngia, conhecido como Renascimento Carolíngio. O grande final desta dinastia acontecerá com a morte de Carlos Magno, aonde os seus sucessores não conseguirão administrar e governar o império como ele o fez. Então ocorrerá a disputa entre os herdeiros do trono. E esta disputa só será encerrada com a assinatura do Tratado de Verdun no ano de 1843, surgindo então vários reinos e a formação da Europa feudal ou do sistema feudal. Como nós havíamos dito, o nosso tema da nossa aula hoje era Europa feudal e o feudalismo. E o que vem a ser o feudalismo? O feudalismo, ele nada mais, nada menos é do que um sistema econômico, político e social que vigorou e que existiu durante a Idade Média, do século V até o século XV. Vamos abordar um pouquinho sobre a economia feudal. Como vocês podem ver na imagem, a economia feudal ela era baseada na produção agrária